para a gente falar sobre o Flamengo, o desempenho dos últimos técnicos do rubro-negro. E olha como a média do Felipe Luiz é muito alta, né? 71% de aproveitamento, maior do que foi com o Tite, com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, se preparando para 2025 lá nos Estados Unidos. Na pré-temporada tem tempo para falar entre nós das coisas do treino, coisas do dia a dia, para compartilhar quizás mais coisas que durante o ano a gente não tem muito tempo para compartilhar com tantos jogos e demais. Aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez com o Cícero Melo, agora para falar sobre o Flamengo. Cícero, tem também novidades ou informações, atualizações de mercado da bola para o Cícero Melo atualizar para a gente. Já já ele aparece aqui no telão. A gente vinha conversando muito sobre a situação do Juninho, então já com a camisa ali do Flamengo. O assessor não deixou ele vestir a camisa ainda, se preparando para ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo mais discreto, é verdade, no mercado da bola, ainda sem nada muito bombástico, sob o comando do José Botto e, claro, da nova presidência, né, com o Mbappé, mas um nome começou a surgir nesse esquema também. O Jorginho, que a gente chegou a debater sobre uma possibilidade de ser contratado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, agora também é um nome que é ventilado do lado do Flamengo. Então a gente já vai com o Cícero Melo para trazer informações pra gente. Agora sim, Cícero, eu comecei a enrolar aqui porque eu queria que você atualizasse. Não confia em mim não, hein, fã do esporte. Confia quando o Cícero fala, pelo amor de Deus. Você é totalmente confiável, Mari. Acho que mais que eu até. Olha só, o Flamengo demorou, mas finalmente já tem o seu primeiro reforço. O Juninho, atacante de 28 anos de idade, veio do Karabakh, do Azerbaijão. Olha onde o Flamengo foi encontrar jogador, no Azerbaijão. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo até o fim de 2028. Esse Juninho, ele já rodou muitos clubes no Brasil. Começou no Atlético Paranaense e jogou até no Brasil de Pelotas, a minha cidade. E outros inúmeros clubes. Ele vem com esse contrato de 4 anos, como eu falei, para ser o centroavante do Flamengo. É um jogador de área, muito forte fisicamente, muito rápido. Agora, é para substituir o Pedro, né? O Pedro, que vem de uma grave lesão, cirurgia, só deve voltar no meio do ano. Então, até lá, o Juninho vai brigar por uma vaga de titular. Quando o Pedro voltar, evidentemente, se estiver bem, vai ser o titular e o Juninho vai ser uma opção no banco de reservas. O Flamengo agora está negociando para trazer um jogador muito experiente. Jorginho, volante de 33 anos, começou na base, é brasileiro, mas começou na base do Verona, na Itália, jogou no Chelsea da Inglaterra e atualmente está no Arsenal também, lá da Premier League. O contrato dele com o Arsenal vai até o meio de 2025. Isto vale dizer que ele já pode assinar um pré-contrato. O que o Flamengo quer? O Flamengo quer trazer o jogador sem custos. Mas para isso precisa de uma rescisão no contrato do jogador, ou então o Flamengo deve desistir do negócio. Se ele só puder vir no meio do ano, talvez o Flamengo não se interesse mais, ele quer o jogador para este momento com um contrato de 3 anos. O time principal do Flamengo está realizando a pré-temporada em Gainesville. Você pode me confirmar com o seu inglês maravilhoso, se é essa a pronúncia? Lá na Flórida, nos Estados Unidos, e domingo tem lá um grande clássico brasileiro, Flamengo e São Paulo. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, para a gente finalizar, pelo Campeonato Carioca, segunda rodada, Flamengo estreou perdendo para o Boa Vista por 2-1. Nesta quinta-feira, o Flamengo volta a campo, 18 horas e 30 minutos, lá em Campina Grande, bela Campina Grande, na Paraíba, no Estádio Amigão, jogo contra o Madureira, Mari. Perfeito, Cícero. Você volta. Hoje é Cícero Melo Show aqui no Sport Center, tá? Só quero falar com o Cícero Melo no Rio de Janeiro. Tem a Roberta? Não. Tem Pedro Henrique Torres? Não quero falar com ninguém. Apenas com o Cícero Melo hoje, tá? Na tela, os números do Jorginho na atual temporada pelo Arsenal. 18 jogos, 10 como titular. Aí a minutagem, né, 51,8 por jogo. Não marcou gol nem deu assistência. E a média ali de posses recuperadas por jogo também ali na casa das 3, né? Posses recuperadas. Vamos começar pelo Jorginho, Mário Marcos, porque a gente conversou aqui sobre a situação do Palmeiras, você acha que não estava. Não estava, não. Nessa semana. Então eu quero te ouvir sobre o Jorginho. Então, vocês falaram bem, porque eu posso falar mal. Se vocês falaram mal, eu falo bem. Decida. Não, o Jailson falou que pro Palmeiras não fazia sentido, né? Faz. Naquele contexto. Sim. Porque, enfim,
o Jorginho nesse momento? Não, eu acho o Jorginho muito bom jogador. Vou te dar... Jogador Então vamos lá, vou tentar voltar um pouquinho. Por onde passa a linha de raciocínio para você buscar o Jorginho? O Felipe conhece o Jorginho. Para mim, a coisa tem a ver com um jogador que entende o que a partida pede naquele momento. É um jogador experiente, jogador de seleção da Itália, né? Diga-se. Campeão da Itália, né? Campeão, batedor de pênalti. Assim. É o tipo de jogador que, assim, você pode descansar porque ele entende as mudanças do jogo, as mudanças que a partida vai oferecendo de dificuldade. Agora é uma hora de dar uns passinhos para trás, de segurar a bola. O Jorginho tem a maturidade para fazer esse tipo de jogo. Se você observar, na temporada passada ele jogou menos. O time do Arsenal era bem mais um 11 que entrava em campo e que resolvia os jogos, e ele acabava entrando menos, né? Estava entrando com a bola rolando para substituir um jogador ou outro. Ele já foi para o Arsenal sendo esse jogador. Um jogador que parece esgotado, que tinha de oferecer para o Chelsea naquela oportunidade, porque o Chelsea também estava querendo dar uma renovada no elenco, e é muito importante renovar. E aí você pensa, agora ele saiu do Chelsea, para onde ele vai? Foi para o Arsenal. E o Chelsea para de disputar grandes títulos e ele disputa grandes títulos, não venceu, mas disputa grandes títulos todo ano com o Arsenal. É um jogador de saída de bola. Não é um jogador para dar assistência ou para fazer gol. Não é característica dele. A característica dele é o goleiro vai sair com ele com a maior tranquilidade do mundo. Mas e na marcação? Ele também é... Porque você me fala assim, ele não é necessariamente o 10 nem um atacante. Não, ele não é um 10, não é um atacante. Ele também não é um 5? Ele tá mais no tradicional um 8? Não, ele é um 5, mas ele não é um 5 caçador. Ele é um 5 de controle, que é o 5 que o Flamengo joga normalmente. Flamengo e Arsenal jogam de formas até muito parecidas. Onde joga o Flamengo? O Flamengo joga a 50 metros do seu gol. Onde joga o Arsenal? A 50 metros do seu gol. Para isso, esse cara tem que saber jogar. Porque a bola passa por ele muitas vezes. E ela não pode queimar no pé dele. Se queimar no pé dele, é dele que os caras vão roubar a bola e vão partir para dentro do seu gol. O Jorginho, a bola não queima. Ele trabalha bem a bola numa faixa ofensiva sem ser um 10. Porque até os zagueiros do Flamengo são ofensivos. O Jailson falou isso, né? Mesmo entendendo que para o Palmeiras não fazia necessariamente sentido para o tipo de contratação, mas eu lembro que o Jailson falou uma coisa interessante. Olha como eu presto atenção às vezes em você. Às vezes, Às vezes. Vai se acostumando, não. Que na Inglaterra, por vezes, quando o Jorginho pega a bola, o nível, às vezes, de pegada, de mordida, faz ele perder a bola. Mas que o futebol brasileiro, que às vezes dá um tempinho para o jogador pisar, levantar a cabeça, ele vai ter essa qualidade para construir as jogadas. No ambiente Flamengo, no contexto Flamengo, o jogador Jorginho faz sentido? Acho que o Flamengo está tentando se antecipar à não renovação do Pulgar. Do Pulgar? O Pulgar não quer renovar, enfim, pelo andar da carruagem, quer encerrar o contrato de 2025 e ir para outro caminho. O Flamengo já está tentando se antecipar a isso. Mas foi o que o Marra falou logo ali, estava passando a reportagem, né, ainda. O Jorginho está jogando no Arsenal. Ele não é titular absoluto, é aquele cara que compõe o elenco. Se eu não estou enganado, é um dos capitães, né, Marra? Porque geralmente quando ele entra... esse ano está jogando mais do que jogou no passado. Quando ele entra, ele é um dos capitães da equipe. E o Flamengo está tentando se antecipar a saída do Pulgar. E eu estou com o que o Marra falou. É um cara que controla o jogo, é um cara que, enfim, que tem a saída de bola muito boa, mas não é aquele marcador, não é exímio marcador. Ele vai ocupar os espaços, mas não é nenhum exímio marcador. Então, a questão que me chama a atenção, sim, é em relação, por exemplo, ao meio-campo, se fosse formado um meio-campo, por exemplo, com Jorginho, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Quem marca? O Gerson vai ficar louco. Entendeu? Quem marcaria, por exemplo, assim, marcar mesmo, caçador, não tem nenhum. O último que teve foi o João Gomes. Exatamente, o último que teve foi o João Gomes. É isso. O Pulgar, ele até tenta... Até para ser o Alan, talvez, né? Quando ele é contratado. O Alan do Atlético nunca jogou no Flamengo. Nunca foi o mesmo jogador, né? Do Atlético e do Fluminense. Não. Ele nunca jogou no... E o Pulgar tem a questão também de amarelo. O Pulgar, ele toma muito amarelo. Ele geralmente ele tenta fazer essa caça, mas geralmente perde o tempo de bola. Então, a questão do meio-campo do Flamengo seria essa questão da falta de um marcador mesmo, mas de qualidade técnica com a bola, teria bastante. Esse é um ponto de atenção, essa questão da marcação, Marra?
É porque, assim, eu entendo que a ideia é controlar todos os jogos. Só que você vai controlar todos os jogos e alguns jogos você vai perder um jogador expulso. Alguém vai precisar, assim... O João Gomes, esses dias, saiu de campo comemorando. Isso foi o foi primeiro muito... jogo que ele não fez uma falta. Foi muito divertido isso aí. Sim, ele postou. Não fiz uma falta. Você pensa assim, nossa, mas... um jogador que assume, que pratica, amigo, desce daí, você machuca. Você toma um tombo aí de cima. Nessa altura Essa é a tá vida falando. do futebol. Ainda mais o João Gomes e o André. Você precisa fazer falta. Que o tempo todo... E as faltas fazem, da posição deles, Exatamente. o que se espera de um jogador como o João Gomes ou de um primeiro volante é que de mim você não vai passar. E às vezes não é aí dá querer, tempo né? do outro voltar, né? E às vezes não é por querer, às vezes você vai ter que morder. Às vezes você vai tomar um drible, às vezes você vai perder um famoso- tempo de bola. Famoso ou passa você ou a bola. Ou a Os bola, dois... os dois não vai dar. Não, e numa vai dar. dessa, assim, uma faltinha, é quase que uma falta de educação, né? Eu só tô te segurando aqui, meu amigo, porque esses meus laterais precisam voltar, porque o meu outro companheiro volante que precisa voltar Você também. erra também, né? Sim. É um meio-campista comemorar que não errou um passe. Então, mas Faz parte, né? voltando para esse fio da meada, Aham. esse jogador, desde o João Gomes, outros fizeram, eventualmente vai fazer, mas esse jogador no elenco faz falta. Sim. E o Jorginho não é esse perfil. E a idade é uma questão? 33. Sim. Pode ser. Para mim é uma questão. Porque o Flamengo está oferecendo... Então, só colocando no contexto do Boto, por exemplo. Né? Porque o Jorginho deu uma entrevista falando que Palmeiras e Flamengo interessariam ele no Brasil. Apenas, só isso. E aí seria uma contratação sem custo, só porque o contrato dele com o Arsenal está acabando, só que são 3 anos de contrato. Então a gente está falando de um primeiro volante que, enfim, na Inglaterra, como o Marra já falou, não é falar que a experiência dele, ele diminuiu um pouco aquele ritmo do meio-campo mesmo de pegada que a gente está acostumado a ver de um primeiro volante. E aí ele vai ficar até os 36 no Flamengo, se for concretizada essa situação. Eu vejo uma questão assim do Flamengo de, enfim, aproveitar uma oportunidade, que é a do Jorginho estar no mercado, mas também de proteger alguns dos seus jogadores. Por exemplo, o Everton Araújo, que é o menino, que é o da função, que está surgindo agora. E, enfim, em alguns momentos, no ano passado até, o Everton Araújo ele perde a bola em saída de bola. O Flamengo tomou o gol por conta disso. Acho que é uma forma de tentar, vem cá, vamos pegar um cara experiente, já que o Pulgar, a gente está tentando renovar, ele não vai ficar, vamos pegar um cara experiente para tentar proteger... E equilibrando e ver esse moleque subindo de produção para ver qual vai ser dele. Porque quando a gente olha para o meio de campo do Flamengo, a gente tem Pulgar... De primeiro volante só tem o Pulgar e o Everton Araújo. O Alan, né? De elenco, né? De elenco, ele nem conta. Mas vamos lá, pensando em todo mundo ali para montar um meio de campo. Você tem, dos titulares que você falou ali, montando um ideal, um Pulgar, o Gerson, a Arrascaeta, De La Cruz, aí o Everton Araújo, aí o Alan, podendo chegar o Jorginho, obviamente, talvez pensando em antecipando uma saída do Pulgar. O Alcaraz também. O Alcaraz. Enfim, tem os meninos da base que têm ganhado um certo espaço. Matheus Gonçalves, Lohan. Então você tem muita gente ali para um setor, claro, cada um com funções diferentes. Todo mundo na parte. O que mais frente. tem gente é para frente. Até a molecada mesmo que está sendo mais utilizada é para frente. O próprio Lohan, o Matheus Gonçalves, que ainda estão buscando espaço. O Lohan, inclusive, nem viajou. É bem importante para esse início de estadual. Mas para trás não tem tanta gente. Só o Everton Araújo mesmo que despontou. Foi bem. No final até foi como titular na final da Copa do Brasil. Foi titular nessa reta final com o Felipe Luiz. Mas sim, ele é novo. Ele tem 21 anos. Então ele vai cometer alguns erros. Então talvez essa contratação do Jorginho seja para proteger a evolução que o Everton Araújo pode ter. Fechando, porque aí o Flamengo, agora com o Juninho chegando ao Rio de Janeiro. Então, não é essa palavra, tá? Mas o espaço deixado por um atacante como o Gabigol e não como substituto do Gabigol, chega um atacante para compor o elenco do Flamengo. Com essa possível saída do Pulgar, esse movimento, se chega alguém para essa posição, o elenco do Flamengo está fechado? Tem alguma... Posso responder de outra forma? Claro. Não, desculpa, mas falta um zagueiro. Um zagueiro? Me falta um Porque zagueiro. aí fica com o Léo Ortiz, Léo Pereira... A saída do E Fabrício. os meninos. E os meninos. A saída do Fabrício. Para mim falta um zagueiro. Assim, respondendo de outra forma... E o Pablo, desculpa. Se o Flamengo amanhã tem a notícia... Flamengo não tem dinheiro, Flamengo... Já teve isso no passado, né? Flamengo não tem como, tal. Não é um desespero fazer o elenco do Flamengo vencer.
Não é nenhum problema. Não vai ser tratado o como um elenco do milagre. Flamengo é dos melhores elencos do futebol brasileiro. Só que sim, ainda vai ter carência. Ainda vai ter, tipo, como esse menino vai amadurecer? Sim. Precisa de um jogador mais maduro aqui do lado. E a situação dos zagueiros é verdade. Até eu tinha esquecido. A saída do Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz e tal. Aí tem uma questão de escassez de jogador. Ainda vai ter que contratar. Bom, veremos então o Flamengo nesse mercado da bola se preparando para 2025 com muita força também. Já chegou reforço na área, o Juninho. Juninho chegou e deu até música dos torcedores que foram lá recebê-los. A gente vai ver o VT aí na volta, então. O Benê vai falar, tem drone, interessante jogador do Flamengo, que já foi craque da Euro pela Copa da Itália. Então, segura aí, tem drone importante sobre um jogador do Botafogo que pode estar de saída e uma contratação que, se o Flamengo conseguir trazer esse jogador, esse aí, vou te falar, hein, esse não tem dúvida, esse cara chega, é titular, bota a camisa e vai jogar bola, que esse cara eu gosto, é craque. Vai ver o VT daqui a pouco, o Benê conta quem é. O primeiro reforço do ano já chegou com a camisa do Flamengo nas mãos. O atacante Juninho desembarcou no aeroporto do Galeão e foi recebido por um grupo de torcedores. Acabou o caô, Juninho é matador. Ainda sem contrato assinado, o jogador acenou para a torcida rapidamente com poucas palavras. Juninho chega como esperança de gols com Pedro lesionado até o meio do ano. Ele seguirá com assinatura de contrato e preparação no Rio de Janeiro. O jogador treinará no Ninho do Urubu antes de ser integrado ao elenco após o retorno dos Estados Unidos. Se o atleta mostrou empolgação, a torcida mostrou que já tem até grito de gols para a nova contratação rubro-negra. Acabou o caô, o Juninho é matador, o Juninho é matador. Eu vou dar um beijo pro Chapolin, meu amigo, tá em todas, sempre marcando presença. E olha, essa recepção emocionou o Juninho. Ele disse depois, pela primeira vez na vida, ele recebeu esse carinho, ele que tem 28 anos. O cara tá ficando ainda mais animado em vestir a camisa do Flamengo. Boa tarde, Benê Casagrande, Lucas Pedrosa. Benê Casagrande, é tanto assunto. Vamos começar com a chegada aí do Juninho. Tudo bem, Benê? Pois é, tudo bem, Flavinho? Boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, o Juninho, embora tenha sido poucos torcedores, não foi um aeroflá, como a gente já viu em outras oportunidades. Total de 4. Total de 4 pessoas, mas o Juninho falou para pessoas próximas, para familiares, que em nenhum outro lugar, em nenhum outro clube, ele recebeu um carinho como esse após ser contratado. Na verdade, ele nem foi anunciado oficialmente, porque nesse momento ele realiza os exames médicos para poder assinar o contrato válido dele por 4 temporadas. Mas, de fato, foi isso que ele disse para pessoas próximas, que ele ficou extremamente feliz, contente, emocionado em chegar ao aeroporto e ver torcedores desse respectivo clube, no caso, o Flamengo, gritando o nome dele, fazendo até música. Muita gente brinca, leva no deboche, apenas 4, apenas 5 torcedores. Como assim? Ele ficou emocionado. Mas se põe no lugar dele, ele vai ter o maior desafio da carreira dele. Ele tem 28 anos, jogou em outros clubes, ele estava no Karabakh, com todo respeito ao Karabakh, não chega aos pés do Flamengo. E ele vai ter a oportunidade de substituir o Pedro. E querendo ou não, você chegar ao aeroporto e ver o carinho de alguns torcedores do Flamengo dessa maneira, eu no lugar dele, eu também ficaria extremamente feliz. E outra coisa também que ele falou para essas pessoas foi que o fato de ele estar chegando sem uma expectativa muito alta, na visão dele, é positivo. Porque não vai ter aquela pressão toda para ele poder fazer gols, enfim, ele não está chegando pressionado, tal como outros jogadores chegaram em outros momentos. Então a expectativa de fato do torcedor está baixa, mas ele entende que ele consegue dar conta do recado dentro de campo. Obviamente ele vai depender também dos companheiros, mas enfim, é um jogador que chega aí com muita vontade de fazer acontecer com a camisa do Flamengo. Então o Chapolin mandou bem porque já surtiu efeito, emocionou o Juninho. E outra coisa, Pedrosa, que deve deixar ele um pouco mais leve, assim, sem tanta pressão, é porque não foi aquela fortuna que o Flamengo investiu. O Benê falando aqui, eu lembrei do Alcaraz, por exemplo, a maior contratação, já deixou o garoto com peso e talvez isso até tenha atrapalhado essa responsabilidade. É bom o cara chegar leve, Pedrosa? Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Eu vou discordar dos amigos. E pode discordar. Que bom. A pressão, eu vou discordar porque a gente está falando da primeira contratação
da nova era. A primeira contratação da nova diretoria do Flamengo, a primeira contratação do José Botto, um jogador que já tem a pressão justamente por não vir de um mercado tão badalado no futebol e que ele, digamos assim, ele vai ser a prova real. Será que o scout do Botto é bom mesmo? Na minha visão... Tem isso mesmo, Nenê. Quem criticou a negociação tá esperando o Juninho jogar mal para falar assim, ó, eu avisei. E isso é normal dentro de torcida, é completamente natural. Eu acho que não só pelo Chapolin, os torcedores que foram lá, mas ele está tendo uma grande oportunidade de jogar em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que é o Flamengo. É o primeiro grande clube da carreira dele. Então passa talvez um filme na cabeça dele quando ele recebe essa recepção. Então assim, na minha visão, o Juninho vai ter a pressão do Alcaraz, vai ter a pressão do De La Cruz, Não, acho que não. Mas que ele vai ter pressão, ele vai ter pressão. Justamente por conta disso, por ser a primeira contratação da era Botto. Jogar no Flamengo sempre tem pressão, né? Exatamente. Sempre tem pressão, né, Vene? E ele é um único reforço. De repente chega um pacotão ali de 5, 6 jogadores, ele fica meio de lado, mas sendo o único, é pressão, não tem jeito no Flamengo. Você citou um baita exemplo que eu de fato tinha esquecido. Foi o Alcaraz. Olha a expectativa que foi criada em cima desse jogador. Vitinho. A expectativa criada em cima de um jogador por conta das altas cifras, querendo ou não, a pressão é muito maior. No caso do Juninho, eu entendo o Pedrosa e ele tá certo, porque querendo ou não, ele vai vestir a camisa do Flamengo. Você vestir a camisa do Flamengo já é uma pressão. E ele vai ter que mostrar que o scout do Flamengo estava certo, que o Felipe Luiz estava certo e que o Sevilha também estava certo. Mas ele não vai ter a pressão dos torcedores. Pelo contrário, eu vejo vários rubro-negros debochando, dizendo que da onde veio esse jogador. Então ele não vai ter a pressão da torcida. Ele vai ter a pressão de mostrar dentro de campo que a diretoria estava certa, que o Felipe Luiz estava certo. E é basicamente isso. Você botar a camisa do Flamengo já é uma pressão enorme, ainda mais quando ele encarar o Maracanã lotado. Porque ele vai encarar o Maracanã lotado. Se ele for bem, é do céu ao inferno. A gente sabe como que é o Flamengo. Se ele for bem, vai ser amado por todos. Agora, se for mal, boa sorte. Olha só, Drone. Outro exemplo. Grande. O Alan, Fala aí. o volante Alan. O Alan. A expectativa criada e hoje ele não consegue entregar. Eu entendo que o Alan não consegue mais vestir a camisa do Flamengo por conta da pressão em cima dele quando ele atua no Maracanã, por exemplo. Desculpa, Flávio, te contar. Implica e pega no pé, fica difícil reverter, né? Olha só, Vene, tem um nomezinho ali do jogador, mas vou deixar você falar quem pode pintar aí no Flamengo um cara famoso, conhecido, contratação de impacto. Quem é? Seria de impacto, dando os créditos, os amigos do GE.com noticiaram ontem o interesse do Flamengo na contratação do Jorginho, atualmente no Arsenal. Joga a Premier League, está lá desde 2022, se não me engano. Bola. Muito bom jogador, para mim chegaria para ser titular absoluto. Seleção italiana. Ao time do Flamengo, seleção italiana, enfim. Chegaria para jogar muita bola no futebol brasileiro, embora tenha uma idade considerada avançada, 33 anos, mas assim, para o futebol brasileiro é top 1, é nível absurdo. Chegaria para escolher camisa no Flamengo. E aí eu fui procurar saber no lado do Flamengo. De fato, teve a conversa com o próprio jogador, não foi nem com o empresário, do José Botto, ligando diretamente para o jogador, para sondar a situação, para entender se ele tem de fato interesse em jogar no futebol brasileiro, porque o nome dele foi veiculado ao Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse interesse também, ou tivesse sido oferecido ao Palmeiras. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco pelo fato dessa notícia ter vazado, porque fica parecendo que os empresários do atleta querem, entre aspas, fazer um leilão com o jogador aqui no futebol brasileiro. E o Flamengo não vai entrar em leilão, porque não é segredo para ninguém que não tem dinheiro suficiente para fazer um alto investimento. O próprio José Botto falou isso lá nos Estados Unidos. Parece que Flamengo... hoje acho que o Palmeiras daria mais grana, né? E outra, o Flamengo não quer esperar até o meio do ano, que é quando ele fica livre no mercado. O Flamengo gostaria para agora. E aí teria que o Arsenal liberar, o Jorginho pedir liberação junto ao Arsenal. Então não é uma negociação fácil, mas para te responder de maneira sucinta, sim. O Flamengo tem interesse, eu acredito que todos os clubes de futebol brasileiro têm interesse. Se vai conseguir ou não a contratação, aí só o tempo dirá. Eu acho difícil nesse momento. Eu assisti ao jogo do Arsenal na semana passada, 2 semanas, eu gostei muito do Jorginho. Ele deve ter, imagino, mercado na Europa ainda. Pedrosa, seria uma boa investimento, a gente não sabe a grana, né? Mas um cara de 33 anos, de repente um alto valor, pode ter que competir com o mercado europeu. O que você acha aí pro Flamengo? Depende do valor, esse cara aí
vale um alto investimento? Vale um alto investimento. O Jorginho é um jogador top, um volante top, campeão da Eurocopa pela Itália, campeão da Champions League pelo Chelsea. Antes do Arsenal ele jogava no Chelsea e hoje ele é um cara extremamente utilizado pelo Arsenal. Tem pouco tempo, 3 dias, 4 dias que ele jogou contra o Manchester United, 115 minutos pelo Arsenal. Então é um jogador que não é titular absoluto do Arsenal, mas é sempre utilizado pelo Arteta, que é o técnico desse time londrino. Então assim, para jogar no Flamengo ou para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele estaria na primeira prateleira dos volantes aí do nosso futebol. Mas eu acho muito difícil justamente por ele ser essa peça muito utilizada lá no Arsenal. Seria muito mais fácil uma negociação quando acabar a temporada europeia no meio do ano. Eu acho que para esse momento o Flamengo vai ter muita dificuldade, a não ser que ele force muito, e eu duvido muito que o Jorginho, que é um jogador que já está na Europa há muito tempo, para quem não sabe, ele joga na seleção italiana, mas ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, e é um cara que jogou no Napoli, jogou muito, jogou no Chelsea, jogou muito, jogou no Arsenal, jogou muito, e sempre teve essas posturas também muito louváveis. Então eu acho que ele não vai ser aquele cara que vai forçar a saída do Arsenal para poder vir jogar no Flamengo já agora. Eu entendo que essa negociação seria muito mais facilitada no meio da temporada. Para o pessoal lembrar, em 2021, tem tanto tempo assim, ele até competiu entre os melhores do mundo. Sim. Chegou a se candidatar e na eleição lá na Europa ficou o 3º melhor jogador europeu na temporada de 2021. O cara tem bola. Porque ele foi campeão da Euro. Foi campeão da Euro pela Champions, Itália, se destacando, né? Se destacando e jogando muito muita na seleção, bola, e da jogando muita Champions bola. também. Ô, Vene, será que a vontade do jogador não pode pesar? O cara tem mercado na Europa, mas é um brasileiro que não atuou aqui, 33 anos, de repente financeiramente está com a vida resolvida e pode ter o desejo de jogar no Flamengo. Dá para seduzi-lo dessa forma? Será que o Felipe Luiz também já bateu um papo com ele? Será que não pode ser esse o caminho para o Flamengo trazer por um custo, de repente, que um clube europeu daria mais, mas o cara não deve ter uma vontade, um desejo de jogar no Flamengo? Flavinho, jogar no Flamengo eu acho que é o desejo de, sei lá, 99% dos jogadores que estão atuando aí em alto nível. Então, não vejo problema nisso. A questão é o seguinte, o Flamengo não querer esperar o jogador até o meio da temporada. E tem a questão financeira também, quanto que o Flamengo pode oferecer para esse atleta, se o Palmeiras de fato tiver interesse nesse jogador. Só uma barreira? Por que não pode vir no meio do ano, Vinícius? É uma ideia, é uma estratégia da diretoria. Vale a pena o Jorginho você esperar? Foi exatamente o que eu falei no meu canal ontem. Eu acho que vale a pena e muito esperar o Jorginho para o meio da temporada. Você vai negociando, beleza, Jorginho, quando você ficar livre, a gente oferece tanto aqui de salário, a gente oferece tanto de luvas, você toparia? O Flamengo é uma visibilidade absurda a nível mundial. Você vai continuar brigando por títulos. Enfim, você pode se destacar no futebol brasileiro, você pode ter a oportunidade de ter o nome gritado no Maracanã para 80 mil pessoas. Eu, se eu fosse jogador, iria querer jogar no Flamengo, obviamente. Morar no Rio de Janeiro, ganhar em dia, ganhar bem, ter estrutura e estar sempre disputando por títulos, isso tudo me faz crer que jogar no Flamengo é maravilhoso. Agora, ele quer jogar no futebol brasileiro agora? Tudo depende dele também. Você não sabe a vontade. É uma negociação extremamente difícil. Agora, essa pressa do Flamengo não está ligada aí à saída do Pulgar? Dá para fazer essa leitura, Vini? Então, não dá para fazer essa leitura porque o André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, é o mesmo empresário do Pulgar. Ele trouxe uma proposta para o Pulgar, para vender o Pulgar de 4,5 milhões de euros. Do Rennes, da França, foi um pedido de São Paulo. O Flamengo não aceitou porque quer ficar com o jogador até dezembro. E aí o André Cury avisou, olha, ele não vai querer renovar. O contrato dele acaba em dezembro, ele não vai renovar. O Flamengo virou para o André Cury e disse, beleza, ele que fique aqui até dezembro, cumpre o contrato dele e depois, se ele não quiser renovar, ele pode sair livre. Mas a gente quer ter o Pulgar pelo menos até o fim do ano, pensando no ganho técnico, não pensando no ganho financeiro. Ô Pedrosa, o Pulgar deu conta do recado aqui, né? Chegou temporada passada, teve um momento que ele era o mais regular do Flamengo, teve uma quedinha, se machucou, mas enfim, está com saldo positivo. O Alan não vingou, ainda tem o Everton Araújo aí, o garoto, Sim. que a gente não sabe ainda se está realmente pronto, será que tem bola para ser o titular do Flamengo? E aí vira uma necessidade essa posição, então. Talvez essa seja a pressa do Flamengo por não observar no elenco, talvez só o Pulgar, aquele cara de confiança para ser titular. Sim. O jogador que mais se aproximou do Pulgar, e até em alguns momentos eu acho que até jogou melhor do que o Pulgar nessa posição, foi o Léo Ortiz ano passado, né? Improvisado. E hoje o Felipe Luiz não trabalhou essa ideia. Esse que é o ponto. Hoje o Flamengo não tem um zagueiro também para jogar ao lado do Léo Pereira, né? Porque o Fabrício Bruno foi embora. Então, aí cobertor curto, tira o Ortiz da zaga, bota no meio e na zaga. Exatamente.
Se for pensar em utilizar, que ele foi muito bem, tá? O Léo Ortiz jogou muito bem nessa posição, vai ter que trazer um zagueiro de alto nível. E se não for trazer um zagueiro de alto nível para essa vaga do Pulgar, vai ter que ser o garoto Everton Araújo. Ou contrata um volante também do mesmo nível. Eu acho que o Pulgar é um ótimo jogador, tem um pequeno defeito, que toma muitos cartões, né? E muitos cartões bobos, mas é um jogador que no Flamengo hoje, nas posições reservas, não tem ninguém à altura dele. O Alan não aconteceu, teve diversas oportunidades, não sei o que vai ser esse ano, talvez o Felipe Luiz consiga recuperar ele, não dá para cravar, mas eu diria que numa probabilidade é mais para ele não acontecer novamente, e o Pulgar é titular absoluto desse time do Flamengo. O Everton Araújo, para mim, é um jogador de muito potencial, tá? Jogador que consegue pisar na bola toda vez que consegue dominar, é um cara que tem a saída de bola muito boa, dá passes verticais, é habilidoso em até um certo momento para um volante, então acho que é um jogador que tem muito potencial, mas não para ter a certeza de que ele vai ser o titular do Flamengo. Acho que o Flamengo precisaria contratar ou um zagueiro e pensar no Léo Ortiz como volante, ou um volante para jogar na vaga do Pulgar, caso ele saia. E tem um ponto também em relação ao Everton Araújo. O Flamengo, isso não é segredo para ninguém, que o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. O Everton Araújo é um jogador extremamente valorizado. Várias vezes, várias sondagens ele já recebeu aí em determinado momento de clubes europeus. Arrisco a dizer que o Everton Araújo pode ser sim um jogador negociado na próxima janela de transferência. Se vier uma boa proposta, acho difícil o Flamengo segurar, porque o Flamengo precisa fazer receita com venda de atletas. Então não seria nenhum absurdo o Everton Araújo ser negociado e talvez isso explique, por exemplo, a busca do Flamengo por um volante já para esse momento e não esperar o Jorginho até o meio do ano. O time principal do Flamengo segue se preparando lá nos Estados Unidos. O Flamengo, o rubro-negro, que tá aqui, né? O time aqui alternativo encara um amistoso. Não, peraí. O time lá fora pega o São Paulo no amistoso, enquanto o alternativo está disputando o Campeonato Carioca. Esse amistoso contra o São Paulo já é no próximo domingo, olha só. Tava roda, é pra gente comentar, não tem DT não. Beleza, Paquito. Esse jogo contra o São Paulo ainda é bem início de preparação e aí numa situação diferente porque vai pegar um time que tá no mesmo período aí de adaptação, de preparação. Queria que você falasse disso também. E outra coisa aqui, a proposta pelo Lohan, teve isso também. Você estava falando do Everton Araújo e o Lohan é outro cara que pode sair, o Flamengo recusa a proposta, também é visto como uma grana para entrar aí para o Flamengo, o Lohan já novinho? Boa pergunta sua, Flavinho. Pois é, o Flamengo recusou uma proposta do CSKA da Rússia pelo Lohan de 4 milhões de euros. Isso dá em torno de 25 milhões de reais. Além do valor ser baixo na visão da diretoria do Flamengo, ainda tem um outro agravante para o Flamengo recusar. O Flamengo não é dono de 100% de Lohan. O Flamengo é dono de 70% e 30% pertence ao Madureira. Óbvio que se o Flamengo aceitasse essa proposta, o Flamengo ia negociar com o Madureira para pegar um percentual maior, porque o Flamengo sempre faz isso e vários outros clubes fazem isso, não é segredo para ninguém e não é nenhum absurdo. Mas a proposta de fato foi muito baixa. E muita gente fala assim, nossa, o CSKA oferecendo isso, tá duro, dorme, muita gente brincando. Mas isso explica a visão do mercado em relação ao Lohan, um jogador que chegou com aquele status de joia, a próxima venda milionária, mas não vem performando. E se o CSKA ofereceu isso, é porque o mercado já enxerga que ele está valendo isso, ou pelo menos isso. Então o Lohan precisa abrir o olho, precisa performar, ele não vem atuando bem. Se ele não crescer de produção, isso que vai acontecer, não vai ser uma venda milionária. Eu acho que o CSKA vai aumentar a proposta, pelo menos foi o que eu vi, tanto do Flamengo quanto dos empresários. Vender quanto que o Flamengo quer? Não tem um valor precificado. O Lohan não está na vitrine, ó, é isso aqui. Óbvio que se chegar uma proposta boa financeiramente, no ponto de vista da diretoria, eles vão negociar. Porque o Lohan não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que o José Boto disse. Pelo contrário, tanto é que está jogando o início do Campeonato Carioca. Pois é, pessoal. O Flamengo que estava meio tímido aí no mercado. O Flamengo também está na Flórida. Com o Flamengo está Duda Dal Ponte. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Seleção. O Flamengo vai fazer hoje um treino aberto para a torcida, aqui no estádio Ben Hill Griffin, que é o estádio do Florida Gators, time de futebol americano da Universidade da Flórida. A comunidade brasileira aqui de Gainesville está bem empolgada com esse treino aberto. A gente tem conversado com as pessoas e eles estão até assustados com o Flamengo vindo treinar em uma cidade pequena, Gainesville, mas que tem toda essa estrutura de um
de esporte universitário, né? Então eles realmente estão muito felizes e empolgados com esse treino que vai acontecer às 5 da tarde no horário local e 7 da noite no horário de Brasília. Ontem o Flamengo fez treinos em 2 períodos. A parte da manhã a gente não pôde acompanhar, mas a parte da tarde, que foi final de tarde, começo da noite, a gente pôde acompanhar e viu o técnico Filipe Luiz mais uma vez em ação. A gente já falou aqui no Seleção que no primeiro treino nos Estados Unidos, o técnico Filipe Luiz foi muito participativo, parecia até um jogador, né? Correndo, marcando, dominando e, claro, dando orientações para os atletas também. Mas ontem ele ficou mais de fora, conversando muito com o auxiliar dele, com o Ivan Palanco, o espanhol. Os dois conversavam, aí passavam as instruções para os jogadores, observaram muito. Eles já fizeram uma atividade em campo reduzido, dividindo o grupo em 2. E aí, ao final desse treinamento, o Arrascaeta não completou essa atividade. Ele saiu e foi fazer uma atividade em separado. A gente lembra que o Arrascaeta fez uma artroscopia no joelho direito depois da final da Copa do Brasil de 2024. Ele passou as férias fazendo atividades em casa e aí agora ele retorna com uma programação especial, treinando normalmente com os colegas, mas também fazendo uma programação individualizada. Bom, como eu falei, hoje tem treino aberto, mas antes disso, aqui à 1 da tarde no horário local e 3 da tarde no horário de Brasília, vai ter entrevista coletiva do volante Everton Araújo, que na reta final do ano passado foi muito bem e agora já começa essa pré-temporada com o grupo. Falando sobre mercado, o Juninho chegou ontem ao Rio de Janeiro, está fazendo exames hoje para assinar um contrato de 4 anos. Ele viria para os Estados Unidos, mas por conta de documentação de viagem, ele vai ficar no Rio de Janeiro mesmo, vai ficar trabalhando por lá e aí só depois vai encontrar o elenco principal. O Flamengo segue no mercado procurando um zagueiro e um volante. E a gente já tem o nome desse volante porque o Flamengo abriu conversas com o Jorginho, o volante de 33 anos que hoje está no Arsenal, tem contrato com o time inglês até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo. Mas o Flamengo quer a liberação dele para agora. Então conta aí com a boa relação do Jorginho com o Arsenal, que pode conversar ali e pedir essa liberação para o Jorginho já vir para o Brasil, já ir para o Brasil e começar essa temporada com o Flamengo. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. E o assunto no Flamengo é Jorginho, né? Jorginho, jogador naturalizado italiano, jogador que há muito tempo está na seleção da Itália, com carreira consolidada na Europa, desde que saiu do Brasil para jogar no Hellas Verona. Passou pelo Napoli, onde brilhou, passou pelo Chelsea, onde brilhou. No Arsenal não está conseguindo ser o jogador que se imaginava, né? Chegou a ter alguns bons momentos ali, mas logo perdeu a posição. Tanto que o mercado está de olho no Jorginho e ele está de olho também em movimentos que possam combinar com essa trajetória brilhante de carreira que ele tem. A pergunta que se faz em torno do Jorginho é, primeiro, como ele chega, né? Depois, como ele se encaixa no elenco do Flamengo. E depois, de que forma ele vai ser aproveitado, né? Porque não é só você utilizar o Jorginho, ele vai ser muito utilizado. Se ele vai ser titular e ele tira quem e ele joga onde? É primeiro, é segundo? Vocês têm ideia, quem é o Jorginho hoje? O Jorginho, para mim, é um volante que tem excelente passe. Eu falei aqui já essa semana passada, melhor dizendo, quando estava sendo especulado pelo Palmeiras, né? Surgiu a informação de que ele teria sido oferecido pelo Palmeiras, depois a Leila negou. Para mim, ele joga como titular no meio-campo de qualquer time do Brasil. Pode ser do Botafogo, campeão brasileiro, da Libertadores. Pela capacidade de passe, visão de jogo, iniciação de jogadas dele, é um negócio assim, muito acima da média. Mas no Flamengo ele tira quem? Pulgar ou Everton Araújo, qualquer um dos dois. Ele para mim, é um dos melhores... Tem o De La Cruz ali, né? Tem Pulgar, no time ideal do Flamengo tem Pulgar, De La Cruz. Ele já não é mais primeiro, de repente. O Jorginho é primeiro. Não, mas ele não é o primeiro com o vigor que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Ele nunca teve esse vigor. Mas a gente está esperando... Quem fazia o vigor era o Alan no Napoli, ele era o 5 passador. Botar entre aspas assim. É o cara que inicia, que organiza de trás, porque aqui no Brasil a gente demorou a entender isso. Hoje quem organiza o jogo é o 5, né? Mais o 10. Mas ele não tira o Pulgar, cara. Por que não? Tira? Eu acho que sim. Pulgar ele vai ter que provar, né? Ele vai tirar. Não é mais a do De La Cruz, porque a do Gerson a gente não vai nem discutir. Eu acho que não é a do De La Cruz? Não, aí perde muito. Porque o Jorginho... Porque o que eu acho que faltou o Jorginho na carreira para ele dar o próximo passo foi justamente ir além de iniciar jogadas. Ele é um excepcional iniciador de jogadas. O primeiro passe, como ele acha alguém entre as linhas. Mas para quem tem a capacidade técnica que ele tem, o talento que ele tem, eu sempre esperei que ele participasse mais do jogo no campo ofensivo. Desse um passinho à frente, né? Isso. Aí eu acho que ele não vai tanto.
Então, ele tem que ser o 5 de um time. Ele e primeirão, o Jorginho tem que ser o 5. Aos 33, com o Flamengo adiantando do jeito que adianta. Se ele vai conseguir, ele vai ter que provar. Eu acho que é melhor jogar num time que adianta, pra ele, um time que adianta a marcação, do que num time que marca atrás. Então o Flamengo vai ter que ser realmente um time dominante, um time bola no pé. Mas essa é a proposta do Felipe Luiz desde que ele assumiu o time. Você está convencida disso? Não. Tô. Quando especulou a possibilidade dele no Palmeiras, em nenhum momento eu tiraria o Richard Rios para ele jogar. Embora eu reconheça que ele é ótimo, enfim. Pela questão da idade mesmo. Uhum. Embora ele nem seja tão velho, assim, a gente tem 34, 33. Mas eu acho que o volante não é o problema dos times do Flamengo e não é o problema do Palmeiras. Menos do Palmeiras ainda, né? O Palmeiras tem ótimas opções. Agora, na posição do Flamengo, é quase se ele passasse de um 8 um pouquinho mais pra frente. Eu não consigo imaginar o Flamengo sem o Pulgar, mas assim, é só a minha opinião, tá, gente? Ele pode chegar lá, jogar e colocar o Pulgar no banco. Eu não faria essa movimentação. Eu iria atrás de um jogador mais jovem, com potencial, como é o caso do Everton. Investiria mais num jogador com potencial do que num jogador de 33 anos que ele não vai vir para resolver um problema. Não é o problema do Flamengo, na minha avaliação, a dupla de volantes nesse momento. Enfim, mas... Ainda mais tendo o Gerson, ainda mais tendo a possibilidade de ter... Eu não consigo pensar ele jogando na intensidade do futebol. Para mim, tem duas coisas que a gente tem que pensar nessa contratação. Primeiro, o Pulgar já sinalizou que não quer ficar no Flamengo, o contrato dele acaba no final do ano. Ele quer sair do clube. Segundo, a característica. O Felipe busca um 5 com a característica do Jorginho. Um cara que faz o time jogar. Enxergue o jogo. Sabe aquele cara que vai dar o ritmo pro time? Uhum. Me dá a bola aqui, agora eu vou acelerar, agora eu vou pausar. O passe que vai achar o cara, como a Alê falou, entre linhas. O passe em profundidade, a inversão de lado. Bola longa, quando tiver pressionado. Isso o Flamengo não tem. É um argumento técnico. Isso o Flamengo não tem no elenco. Eu ainda estou pensando o Flamengo com os problemas do ano passado. Pode ser que agora o time tenha uma outra forma. Pode ser não, o time vai ter outra forma de jogar. O Pulgar é ótimo, mas ele não entrega isso. O Everton é ótimo, mas também não entrega isso. Mas não podia faltar grana para tentar uma renovação com o Pulgar. Não, mas não é falta de grana, não. O Flamengo é a vontade dele de sair? É a vontade dele. Por uma questão extracampo que, enfim, já se noticiou aos montes aí. Vamos esperar o Jorginho acertar ou não. O encaixe dele no Flamengo é assunto para depois. Fala, pessoal, e o Flamengo, que não é bobo nem nada, já está... É isso aí, nação rubro-negra. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira pra atualizar vocês sobre as principais notícias do Flamengo. Casemiro no Mengão, que história é essa? Flamengo pode tá sim contratando um substituto ideal para ser, né, o substituto do Eric Pulgar, porque o volante chileno já disse que não irá permanecer no Flamengo e o Flamengo tem o nome do Casemiro como assim, prioridade. O jogador quer jogar aqui no Brasil, né? O atleta está jogando no Manchester e o Manchester já disse que não irá renovar o seu contrato. O contrato com a equipe inglesa se encerra a qualquer momento, né? Acho que é meio de temporada até antes. E o Flamengo acredita que poderá sim formalizar uma proposta. E o jogador, pela idade que já tem, já quer sim retornar ao Brasil e quer fazer assim, quer jogar muita bola. A gente sabe que o Casemiro foi multicampeão, né, lá no Real Madrid. Então, assim, o nome do Casemiro é prioridade e não para por aí. Tem o nome do Jorginho também circulando, né? O Flamengo tem uma reunião para convencer o seu jogador. O Flamengo tem uma reunião para convencer o jogador a retornar ao Brasil, né? Tem a situação também de diversos jogadores. O Danilo também assinou positivamente, então seria mais um reforço que o Flamengo poderia estar contratando. Tem a situação do jovem zagueiro Valentim Gomes, que o Flamengo acredita que poderá ter muito sucesso nessa negociação. E claro, o zagueiro Kaique do Almeria. Então o Flamengo assim tá mirando diversos jogadores, 5 no total. Então assim, o Flamengo não para, o Flamengo tá atento, o Flamengo tá de olho em todas as possibilidades e desde já eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a chegada de Casemiro, Danilo, né, Valentim Gomes, né, então assim, Jorginho, tem diversos jogadores, quero saber a opinião de todos vocês, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!